Tá gravando, tá gravando. Esse é o vídeo do corvo dando risada. Conceito, a gente tem que ser gótico nesse momento. Perdemos totalmente a credibilidade. Vim aqui falar do corvo! Uau! A hatersada de todo o multiverso! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Hoje a gente veio aqui para falar sobre uma historiazinha aí que fez parte da minha, da sua, da infância de todo mundo que pelo menos nasceu lá nos anos 80, nos 90, já conheceu, participou dessa grande história. Que a gente tá falando é O Corvo, do James O'Barr. Esse grande clássico não reconhecido pela grande maioria desse multiverso aí, mas tudo bem. E para trocar aquela ideia com a gente chamou aqui o nosso grande companheiro de colonoscopia, Thiago Brancatelli, do Seu Wilson, da bancada do Mansão Wayne, do Fala Animal, do Hora Suave, do Zona aí, de todos os lugares possíveis e do meu coração. Queria falar que todo mundo pareceu animado quando eu dei a ideia de gravar caracterizado, né? Todo mundo, vamos sim, nossa... Todo mundo se empolgou, agora chega o Brancatelli tá pintado, que otário. É diferentão, hein? Quer ser diferente. E aí, gente, vocês estão bem? Depois da gente passar 2 horas pré-gravação falando do cu do Leroy, vamos falar sobre o Corvo. O Corvo! O Corvo, agora. Estamos bem no clima. Era pra ser um vídeo atmosférico, depressivo. Tá um Joy Division tocando agora de fundo musical e a gente rindo do cu do Leroy. Bota o The Cure agora. Pô, galera, prazer estar aqui. Tô nervoso. Primeira vez que eu participo de um podcast de pessoas que eu não conheço, que não são próximas. Gosta. Apesar de já amar e já ser próximo, inclusive sabendo histórias do cu do Leroy. E aí, meu nome é Thiago Brancatelli. Eu sou o cunhado mala dos podcasts, né? Eu sou aquele que aparece sem ser convidado para ficar no sofá dos podcasts que eu participo. Tô aqui sendo o cunhado mala do Haterzaço também. Tá sendo um prazer imenso. Já não quero sair daqui, quero passar horas e horas e horas e horas conversando com vocês. Ficará, vai ser obrigado. Se você tiver o mínimo de educação, você não vai desligar na nossa cara. Mas primeiro, antes da gente começar a falar dessa história depressiva, ver se a gente consegue finalmente entrar no clima. Deixa aquele likezinho, se inscreve aí no canal. E aciona o sininho pra toda vez que a gente vir aqui chorar lágrimas de sangue. Dê a sua curtida. Vai ser a gravação inteira, assim. Vocês estarem ligados, né? Então vamos nessa. O Corvo é a obra máxima de James O'Barr, publicada na segunda metade da década de 80. A obra foi concebida para exorcizar demônios do autor e narra a história de Eric Draven, um rapaz que presenciou o assassinato de sua noiva Shelley. Ele busca vingança contra aqueles que cometeram essa atrocidade. Na década de 90, o quadrinho foi adaptado para o cinema e Eric Draven foi interpretado pelo ator Brandon Lee, filho do famoso ator de artes marciais Bruce Lee. Infelizmente, durante as gravações do longa-metragem, o jovem ator acabou falecendo, o que adicionou mais um componente trágico para a mística desta obra. Eu vou falar sobre essa obra maravilhosa, O Corvo, do James O'Barr. É O'Barr? O'Barr? Como que é? O'Barr. James O'Barr. É foda, né? Porque isso demorou pra ser publicado aqui no Brasil, pra ser publicado recentemente aqui no Brasil demorou. Então eu só fui ler agora em 2018, né? Que a gente viu que foi publicado esse da Darkseid. Da Darkseid, isso mesmo. Só que eu conheço o Corvo desde o filme, de 94. Se não me engano, 94. Eu vou soltando informação aqui, vocês vão confirmando. Vamos tentando te corrige errado ainda. Tô soltando fake news aqui e deixo na mão de vocês. Eu lembro quando saiu o filme, que eu não tinha lido o quadrinho, eu soube que era quadrinho, e meu primeiro contato antes de ver o filme foi comprar o boneco da McFarlane Studios, do Corvo, porque eu achei o visual muito do caralho. Eu não sabia nada do personagem, eu sabia pouquíssimo do filme, eu nem lembro se eu sabia se o Brandon Lee, o ator que faz o Corvo, nem sabia se eu sabia a história que ele tinha morrido e tudo mais durante a gravação. Corvo eu conheci por causa do filme, né? Do falatório, na verdade. Eu lembro muito quando o Brandon Lee morreu, saí em todos os lugares. Fazia nem ideia que era uma HQ.
Nem ideia mesmo, eu soube anos depois do filme, das continuações e da série do Mark Dacascos, série maravilhosa, Starway to Heaven. O Herói pode estar inventando sobre essa série, porque ninguém assistiu essa série. Ele pode falar qualquer coisa, a gente fala, que legal. Depois eu fui ler a história, né? Não era isso aqui, Darkseid publicou em 2018, eu li lá em 99, eu acho, lá pro finalzinho dos anos 90. Essa edição aqui tem muita coisa que não tinha na época, né? Inclusive esse prefácio maravilhoso aqui do James O'Barr, mas a gente já conhecia a história do Brandon Lee, a gente tinha marcado isso, né? Todo mundo dos anos 90 criou uma grande lenda urbana aí sobre... Não lenda urbana, porque o cara morreu de verdade. A lenda urbana é que tinham mantido a cena da morte dele no filme. Daí todo mundo foi assistir o filme falando, tipo, essa cena aqui atira nele. E ele leva muito tiro no filme. Daí, foi aqui que morreu. Não foi, não tem. Eles queimaram o rolo lá que tem a cena, né? Justamente para não propagar, né, cara? E o James O'Barr, o escritor da HQ original, a HQ ela foi inspirada numa tragédia pessoal dele, né, cara? Ele tinha uma namorada que ele não nomeia, inclusive ele fala a garota que era a Shelley, alguma coisa nesse estilo. Ele estava com o pagamento do carro, a documentação do carro atrasada. Ele estava em algum local, ficou bom a mescla, um local. O muito mais trágico da história que a gente está comentando aqui. Um lugar, né? E ele pediu pra namorada dele buscar ele, e ela acabou batendo num caminhão, o cara bêbado acabou passando por cima do carro dela, e ela acabou falecendo. E isso motivou ele a fazer o Corvo. Você vê na HQ muito traço disso, né, cara? Eu acho que a HQ em si, a HQ original, ela tem 3 coisas assim que me impressionam muito, que é sempre tratando de vingança, dor, né? E não só física, dor psicológica, dor sentimental mesmo. E o cara não conseguir se perdoar, e a culpa, né, cara? Eu acho que isso permeia a HQ, essas três sentimentos, se é que pode falar, são sentimentos, eles permeiam a HQ todo, e é transmitido também no filme, né? No filme tem mais ação, tem as paradinhas mais... O filme é uma coisa mais leve, assim, digamos, né? O filme não é tão... não tem essa carga psicológica tão forte, né? Sim. Eles dão uma suavizada em algumas coisas, tem personagens, por exemplo, no filme, a menininha do filme é uma personagem assim mais alegre, mais para dar uma leveza, porque a personagem na qual ela é inspirada na HQ é uma situação muito tensa, muito pesada também, uma criança que é abandonada, né, pela mãe dela, né? A mãe dela não cuida dela. Tem o próprio personagem do policial, né, que é para dar ele faz parte da história ali, mas ele dá um tom de humor também pro filme. Essa parte de não poder se perdoar, eu acho que a parte mais nessa relida agora que eu dei do encadernado é a parte que mais me pega, porque isso que o Leroy falou, que essa edição tem coisas que não tinham na primeira publicação e tudo mais. Uma das coisas que o autor incluiu, ele incluiu várias coisas que ele já tinha programado para incluir e acabou não colocando por falta de espaço. E ele também colocou coisas novas que ele repensou assim para poder enriquecer a obra. E uma das cenas é a cena final da obra, que é o personagem do Corvo matando um cavalo que tá preso num arame farpado, sem conseguir se mexer, que é o simbolismo da culpa do James O'Barr. O James O'Barr colocou isso no começo da HQ do Corvo, não revisitou porque ele não tinha entendido direito porque ele tinha colocado, e, 20 anos depois o cara foi lá e percebeu, é por isso que eu coloquei. Então, essa questão da culpa é uma coisa que não tinha, que estava bem sutil, bem inconsciente na obra, na publicação original dele, e que a gente percebe que ele demorou 20 anos, não sei agora, acho que por volta de 20 anos, para entender isso. Então ele se colocou na obra de um jeito que foi uma terapia, que daí, décadas depois, ele percebeu, cara, era isso que eu queria falar. Exatamente. E você lendo agora com esse complemento, a obra é sobre isso. Sim, não existe mais verdade. A obra sem isso. Eu acho incrível isso, eu acho muito foda. E representa tanto o Eric Draven, que se livrar da culpa pela Shelley, que é o Eric Draven, é o espelho, né, do próprio James O'Barr, e o James O'Barr finalmente se livrando. Tem até outros trechos que ele coloca que são... A história, ela
pega muito em flashbacks, assim, o próprio Eric Draven lembrando de alguns momentos, e o James falou aqui que ele colocava alguns momentos que eram particulares dele com essa menina que acabou falecendo na história, só que ele não conseguia se permitir passar isso para as outras pessoas, um sentimento egoísta dele, ele queria manter aquele sentimento para ele, então ele tirou da história, nessa nova revisitada aqui nessa edição definitiva, ele acabou colocando juntamente com essa do cavalo também, essa metáfora aí do cavalo, porque ele já tinha se perdoado, ele tinha entendido que não era culpa dele, né? Apesar de ele sempre achar, inclusive no caso do Brandon Lee, ele se culpou também, que ele falou, pô, se o cara não tivesse filmando o meu livro, né, a minha HQ, ele não teria morrido, né? E a noiva do Brandon Lee falou pra ele, cara, não é culpa sua, entendeu? Após todo esses traumas que ele revisitou, essa nova releitura da própria vida dele, ele decidiu incluir isso porque ele finalmente entendeu sobre o que era HQ. Essa questão das lembranças eu acho foda, porque é assim, a gente perde alguém, a gente tende pela falta da pessoa, a gente tende a lembrar das coisas boas, né? A gente sabe que o passado nunca é perfeito, relacionamentos nunca são perfeitos e tudo mais, mas a gente se apega às partes boas. Sim. E nessa obra específica, é muito foda como ele muda o tom da arte de uma coisa extremamente crua, quando se passa no presente, uma coisa... é tudo em preto e branco, né? Então traços bem pesados, violência... Nanquim pesado, né, cara? Nanquim pesado, bem, bem na pegada de obras autorais independentes da época. Sim. E daí, quando chega na parte das lembranças, é um desenho leve, são traços leves, é uma coisa muito mais elaborada artisticamente. Detalhista, né, cara? Detalhista, e passa muito essa ideia de, tipo, cara, o presente que ele tá vivendo é uma coisa crua, é uma coisa pesada, é uma coisa, é quase um pesadelo, enquanto Sim. o passado que ele vai revivendo é uma coisa poética, uma coisa linda, é onde qualquer um iria querer estar naquele momento. Verdade, cara. Isso me chamou muita atenção também quando eu li HQ, porque essa questão que a gente fala, né? Eles são um casal perfeitos, né? Como o Branca falou, é uma coisa idealizada. Ele só lembra de momentos perfeitos com ela. E como o Branca falou, é como se fosse uma coisa quase de sonho, né? Uma coisa onírica, né? Esse passado. Eu ia falar essa palavra bonita aqui, não consegui. A forma que o desenho é bem mais leve. E esse presente é um desenho muito visceral, uma coisa muito bruta. E a HQ em si, ela é muito violenta também. Ou seja, pede esse traço mais brutal também. Esses poetas da segunda fase do romantismo, né? Que eles chamam do ultra-romantismo. O filme, ele simplifica muito, né? Sim. Ele dilui muito da obra. Não, isso não é uma crítica ao filme, porque realmente a não ser que você faça um filme completamente autoral e fora do circuito comercial, sim, é impossível fazer uma adaptação do Corvo, porque a graça do Corvo, pelo menos pra mim, é o que você sente lendo. A história é extremamente básica. A história, na verdade, é como se fosse um poema. Ela não perde tempo explicando muita coisa. Ela não explica por que ele é ressuscitado pelo Corvo, qual o poder do Corvo. Isso explicam depois nas continuações, mas aí não cabe aqui. Ela não explica nada disso, ela não cria propósitos pro que acontece. Sim. Ela é um poema que ela é o que ela é, e ela é o que ela faz você sentir que ela é. Então ela é extremamente simples, mas o que você lê, o que você sente lendo, a sensação de perda, a sensação de vazio, a depressão, a raiva que ele sente. Raiva, exato. E o prefácio, para mim, é muito importante, porque se você lê essa obra aleatoriamente, solta, sem saber o que tem por trás dela, você vai acabar subestimando muito ela. Se você não sabe que isso foi meio que uma terapia do James O'Barr, se você não sabe que isso foi um jeito dele tirar aquilo do peito, tudo que você vê lá, o luto, a raiva, a vontade de agredir alguém, a vontade de sair daqui e se juntar com a pessoa que você ama, tudo isso não é fictício, tudo isso estava no peito. Né? Aleatório, tudo isso estava no peito do James O'Barr. E, cara, ele transformou isso em arte de um jeito até meio inconsciente, que nem a gente percebe pelo final que ele coloca na reedição. É isso que emociona, é a carga que tá em cada página. Você não consegue ler nenhuma página sem ter isso no fundo da cabeça, pensando, cara, ele fez isso porque ele
perdeu a namorada dele num acidente completamente sem sentido, por culpa de um motorista bêbado, e que ele se culpa por ter feito ela sair da casa dela para ir buscar ele, no caso. Então é o sentimento de luto, é a culpa, é a raiva, é tudo que ele joga. É interessante você falar isso, porque sem esse contexto, uma pessoa que for ler isso aqui sem ler o prefácio, sem ler esses textos anteriores à obra, né, vai ler isso aqui até achar, pô, não tem sentido a história, é clichê pra caramba, porque acaba sendo clichê essa questão do cara que quer se vingar, né? Porque mataram a noiva dele ou mataram a esposa dele, é um clichê de filme de ação. Mas assim, quando você lê tudo, você vai percebendo o que ele tá querendo dizer, o que ele tá querendo passar. E eu acho, tipo, sensacional isso aqui, com certeza, assim, tipo, é um dos gibis que eu mais gosto. O filme também é um filme que eu tenho muito carinho também, eu gosto pra caramba. Surgiu o interesse de eu assistir o filme na época, porque eu tava assistindo TV, né, na TV a cabo, aí esses documentários que passam no VT1, tava passando um documentário desses de televisão, né, sobre a morte do Brandon Lee. Foi aí que me surgiu o interesse de assistir o filme e de ler essa HQ. E, cara, é maravilhoso isso aqui, é uma das obras, assim, da minha vida, cara. Por isso que eu queria muito falar sobre essa HQ em vídeo. Ainda mais com Thiago Brancatelli. Isso que você falou, eu adorei, porque é exatamente o que aconteceu comigo. O que eu falei que eu não lembro quando que eu soube da morte do Brandon Lee é isso. Mas eu acho que foi por 97, 98, que eu tava na sala com meu pai, e a gente tava vendo exatamente um desses programas, acho que era Entertainment Television, alguma dessas que tava passando um documentário também, e passou um documentário sobre o Corvo, exatamente o que você falou. Eu lembro que na hora o meu pai não tava interessado, mudou de canal, mas eu tava super interessado naquilo. Eu tinha 12 anos de idade, e porra, um ator, cara, o filho do Bruce Lee morreu num filme do Corvo e tudo mais. E daí foi quando eu comecei eu já tinha até o boneco, eu já conhecia pelo visual, mas foi aí que eu comecei a ir atrás das coisas. E é legal porque é uma época que era uma informação que era preciosa de ter, né? Tipo, a gente via Homens de Preto, a gente via o Corvo, e a gente escutava, sabe que é baseado em quadrinhos? E ninguém sabia. Então sempre tinha essa informação aí que a gente guardava. Mas também foi a mesma coisa comigo, cara. O meu interesse em ver o filme foi meio mórbido também. Foi tipo, sim, cara, o ator morreu durante o filme. Não deve ser só um visual legal ou uma coisa trevosa e violenta. Não, cara, tem uma coisa aí por trás. É que nem assistir Cabelo das Trevas, do Nolan. Do Heath Ledger, né? Cara, o filme cria um peso muito maior por ser o último filme do Heath Ledger, por ter uma puta numa atuação que vai ser a última atuação dele e tudo mais. Isso cria uma aura que é impossível. Mística, assim, uma mítica, que é impossível você se destacar enquanto você tá lendo a obra, enquanto você tá assistindo a obra. Eu vou te falar, essa é uma leitura. Eu ia falar uma leitura prazerosa, mas ela não é muito lá prazerosa. Eu acho que não é essa a palavra. Mas ela te toca muito, cara, porque você sente, né? O Lucas estava comentando a história, ele falou que você entende e tal. Eu acho que não é nem entender, cara. Você sente o que o cara estava sentindo. Você capta ali, porque, como o Branca falou, é uma terapia, cara. Você vê que ele extravasa a raiva dele. Aí passa desse momento daquele nanquim pesado, sangue. Aí volta, o cara vai para casa com os gatos dele. Assim, a maioria do volume tem sempre esses pequenos espaços que mostram antes do flashback, não é só tipo um flashback do nada, mostra o cara vivenciando aquilo e ele sofrendo, tá ligado? Acho foda isso dele sofrer, porque é assim, quando você coloca uma experiência negativa numa obra, eu tento fazer isso muito com música. Mas tipo, porra, qualquer pessoa que coloca uma experiência negativa, traumática numa obra, achando que aquilo vai ser bom, o que eu posso falar de experiência que não é que nem uma sessão de terapia pesada. Não vai ser bom, não vai, a curto prazo não vai ser bom aquilo vai ser sofrido, aquilo vai ser, você vai reviver todas as memórias ruins que você tem, as memórias boas vão se misturar com as memórias ruins, tudo vai ser muito dolorido. Então eu imagino que pro James O'Barr ter se colocado tanto nessa obra, não foi bom para ele. Não foi uma coisa tipo, vou tirar isso de mim, colocar na obra e ficar leve. Porra, tem uma cena que eu acho linda, que é a cena que tá ele e a noiva pintando, a namorada, né, ainda não é noiva, pintando a parede da casa que eles estão reformando e tudo mais.
que daí tem toda a expectativa de uma vida juntos e tudo mais, e daí é super bonito, e daí corta pra uma cena dele encolhido, é meio que, tipo, completamente encolhido, tudo escuro, só uma luz nele pra dar uma sensação de vazio. É isso, você vê, tipo, é um prazer ver essa cena dos dois brincando um com o outro, e super romântico, e você sente que os dois se amam e tudo mais, mas quando corta, você percebe como que o James O'Barr tava quando ele tava escrevendo isso. Exatamente. Ele deve ter escrito isso, se encolhido em posição fetal, num canto da casa completamente sozinho. E é esse peso, cara, é esse peso que não dá pra ignorar ou separar da obra. Cara. E até eu acho que, não lembro se é certinho nessa cena, mas aí aparece o gato lá no meio, ele fala, sai daqui, gato, você me faz sorrir demais. Essa numa outra. Pô, ele se sente até culpado de revivenciar esses... Puta, é muita carga ali, sabe? Mas eu acho que a carga tá na mistura desses dois, cara. Você mostrar, dos três no caso, né? Mostrar a felicidade, a perda, né? A dor e a raiva, né? O ódio que ele sente não só do pessoal que fez aquilo com a Shelley, ou no caso, trazendo para nossa realidade, o O'Barr tem ou tinha com o cara que causou o falecimento da esposa dele, da mulher dele, mas também a raiva que ele tem com ele mesmo, porque o Corvo se deixa machucar, tá ligado? Todas as cenas de ação, ele não é aquele cara que fica desviando, que, e tal, não sei o quê. Ele se deixa machucar, ele se expõe, ele toma tiro, tem uma cena no meio desse massaveísmo aí, disfarçado, que ele entra no meio do boteco lá, ele abre os braços e deixa o pessoal atirar, porque cada bala, cada dor que eles colocarem em cima dele nunca vai ser maior que a dor que ele sente quando fica sozinho na casa dele, relembrando o que ele perdeu, sabe? E a culpa que ele tem por ele ter vivenciado essa perda, ele ficou vendo o que estava acontecendo, mas inativo, e os caras espancaram ela, estupraram ela, mataram e depois estupraram ela também, e ele ficou vendo, e o Corvo, a representação do Corvo fala, não olhe, né, não olhe, que é uma coisa que o próprio Corvo, ele faz esse papel na história, que ele tenta mostrar para o Eric deixar aquilo para trás. Esse não olhe, não é só não olhe o sofrimento dela. É tipo, cara, esquece isso e transcende, tá ligado? Segue em frente, sabe? Aceita que não é culpa sua, tá ligado? Não adianta você ficar olhando para trás, pro seu passado, pros erros, que sejam seus ou não. Você precisa aceitar que aquilo aconteceu e seguir em frente, que é o que acontece no final, né? Que tem aquela metáfora lá do cavalo. Antes era só ele deitado ali na lápide, né? Tal, que quando ele finalmente aceita que a culpa não é dele, até o Corvo é bem explícito nessa parte, ele fala, não é sobre vingança, não é sobre raiva, é sobre culpa. Você precisa aceitar que a culpa não é sua, entendeu? Você não tinha o que fazer. Cara, é demais, cara, esse tipo de coisa, essa representação escondida, esse subtexto que às vezes é explícito, né, a cena dele tomando os tiros é bem na cara mesmo, assim, ele não tá eu achei interessante esse comentário que você fez, né, porque é realmente isso, ele tenta se infligir dor nele mesmo, para ele parar de sentir a dor emocional, ele quer sentir uma dor física para substituir a dor emocional, ele injeta morfina, ele toma o tiro, ele se corta, e nada disso cura ou substitui a dor que ele está sentindo, porque é tudo emocional. Eu acho interessante essa parte dele querer tomar tiro, ele querer se machucar, porque uma impressão minha, lendo, não sei se foi impressão de vocês dois, mas as cenas que ele mata os assassinos da namorada dele, não existe prazer ali. Você percebe que ele não está sentindo prazer em matar aquelas pessoas. Ele tá no automático, ele sabe que ele quer passar por isso, ele quer, tipo, ir pro outro estágio, né, do além-vida, e ele acha que ele tem que fazer isso se vingando, tem que matar os assassinos, mas não é... Ele não tem prazer, ele tem uma indiferença enquanto ele mata. Então, ele se cortar, ele se deixar ser alvejado e tudo mais, é um jeito dele sentir uma outra coisa, que nem qualquer pessoa em depressão também que se machuca, se queima, se corta, tudo isso, é alguém que não sabe o que está sentindo, não quer mais sentir aquilo, ou não quer não sentir nada, e faz esse tipo de coisa para conseguir sentir alguma coisa, para sentir uma coisa diferente. Exato. É o que ele está tentando. Isso já tem na obra original,
revisão dele. Uhum. Então, ele se machucando é ele tendo consciência de que ele se culpa. Uhum. Uma coisa que ele não tinha percebido na época, não tinha colocado isso no final e nem nada, mas ele tá matando as pessoas que teoricamente ele culpa sem prazer nenhum, e ele tá se deixando machucar, por quê? Porque ele se culpa intimamente, inconscientemente. Ele se corta tanto para sentir uma coisa diferente, mas porque ele mata os assassinos ao mesmo tempo que ele se corta, ele se machuca também, enquanto ele machuca os responsáveis pela morte. Eu acho isso muito louco, cara. É como se tivesse tudo na cabeça do James O'Barr, só que ele não tinha digerido, não tinha noção, assimilado. Né, disso. E ele só foi se jogando, ele foi tipo, vomitando na folha de papel da HQ, tudo que ele tava sentindo, sem ter 100% de consciência do que ele tava colocando lá. A gente vê que não tem... Isso é uma coisa que o filme muda. O filme, claro, muda pra criar mais tensão, mas na HQ não tem uma adversidade pro Corvo. A adversidade do Corvo é o luto, é interna. O filme, ele sente o que o Corvo sente, né? Então alguém atira no Corvo, daí ele perde os poderes, ele se machuca. Mas os quadrinhos não precisa disso. Nos quadrinhos é uma coisa simples, direta. Ele vai matar os assassinos da noiva dele. Isso não tem dúvida. Ele vai concluir a missão dele. Agora, o problema dele é as lembranças que ele tem, é o vazio que ele sente, é o luto que ele sente. A gente estava até falando sobre a parte da música, né, que é muito forte aqui. O James O'Barr até no final coloca os músicos e os álbuns que influenciaram ele enquanto ele estava escrevendo. E tem Joy Division, tem The Cure, tem um monte de pós-punk dos anos 80, dos anos 70, 80, que trazem essa sensação de vazio e situam ele naquele lugar que ele queria estar. Exato. E isso é uma coisa muito legal. Cara, é muito, muito foda, né? Primeira vista, essa HQ, né? A história como um todo, não só a HQ, mas as que vieram depois, os filmes, série que existe, eu vou provar ainda. Ele tá num lugar, ele se sente não confortável, não é essa a palavra, ele sente que ele deve estar naquele lugar de sofrimento, de raiva, tal, porque ele, naquele momento que a gente estava falando muito bem aí sobre o subconsciente, essas coisas que às vezes a gente ouve os autores falarem, tanto autores, roteiristas, músicos, etc., que às vezes a própria obra toma a vida, né? Você não sabe o que está fazendo, você vai lá, pode ter um início que você fala, vou começar daqui, ou surge uma inspiração divina, e do nada a coisa toma a vida, você é só um mecanismo, você é só uma ferramenta, né, cara? Você vê que tudo atrai para aquela coisa, e é um clima... quando você lê a obra original, ela não tem esse final, eu não diria bom, não diria um final satisfatório, assim, uma coisa que dá um ufa, assim. Era um final um pouco mais pessimista, né? O cara matou a galera, tal, não sei o que, e vai viver no além, sei lá, que se alguém vive no além, com aquela culpa, né? Aqui ele se liberta, teoricamente, tanto o autor quanto o personagem se liberta dessa culpa. Então é um final mais otimista, de algum modo, né? Não é uma história de final feliz, né, cara? Mas eu acho que o primeiro final é o final de alguém que estava completamente perturbado por aquilo. O segundo final, décadas depois, é o final de alguém que, de certo modo, encontrou paz naquilo. Sim. Então, James O'Barr casou de novo, James O'Barr teve seu sucesso, ele é reconhecido no meio, ele conseguiu superar o... Porque eu acho que uma parte do luto é a questão que você falou do gato, por exemplo. Sai daqui, gato, você me deixa feliz demais. A gente se sente meio que preso naquele estado, tanto pelo que a gente sente, mas pelo que a gente acha que a gente tem que sentir. A gente acha que a gente deve... A gente acha que é merecido a gente estar ali, às vezes. A gente deve àquela pessoa que a gente perdeu uma introspecção, um sofrimento, um luto. A aceitação desse final novo, pra mim, traz uma paz também. Traz uma paz de saber que ele entendeu isso, uma coisa que estava muito sutil e muito só implícita na primeira obra. Ele entendeu isso, ele tá bem, ele conseguiu, talvez não se livrar, mas ele conseguiu entender o bastante para passar por cima. E isso realmente, a paz de espírito dele traz uma paz de espírito pro leitor.
lógico que eu nunca passei por algo parecido com o James O'Barr ou com o Eric Draven, mas quando você vê aquilo, você entra na história, você começa a lembrar de coisas assim também, sabe? Aqueles momentos que você olha para trás e fala, puta, sabe? E vem aquela dor, daí você fala, puta, ele consegue, eu acho que o James O'Barr, ele foi tão assertivo no modo de contar a história, tanto visualmente quanto com palavras. Eu acho que o grande forte aí não é nem as palavras, né? É o visual que ele imprime aí, a narrativa gráfica dele é puta foda, assim, é mais do que só palavras ditas, assim, as cenas às vezes dizem uma coisa, as palavras dizem outra, e a cena é mais forte do que tudo, te transmite muito sentimento, que te transporta para aquilo, para suas lembranças, assim, tanto as ruins quanto as boas, e você, tipo, cara, aí você chora, tá ligado? Pelo menos comigo, assim. Arte é isso, né, cara? Arte você não precisa ter passado pelo que o artista passou pra sentir. A arte boa, ela consegue te criar uma empatia, ela tem empatia o bastante para te criar uma empatia que você vai se identificar com aquilo de algum jeito. A depressão, eu nunca tive o luto de perder alguém que eu me culpo pela morte e tudo mais, mas a depressão que o personagem passa é uma coisa que eu já passei, a sensação de vazio, várias coisas que ele faz, inclusive, são coisas que eu já passei, são coisas que eu consigo me colocar mesmo sem ter passado por isso. A questão da música que a gente estava falando, que ela te leva para um determinado estado de espírito para você canalizar aquilo, é isso. O James O'Barr não passou pelo que o Ian Curtis passou quando estava escrevendo as coisas do Joy Division, mas ele se identificou naquilo de um jeito que aquilo fez sentido para ele, para a dor que ele estava sentindo. E a dor todo mundo sente, vazio todo mundo sente, tristeza, angústia, raiva, agressividade, até a ausência de sentimentos, tudo isso é uma coisa que todo mundo tem, e às vezes uma experiência drástica, extrema, vai conseguir fazer você se associar com aquilo. Uma pena, tá ligado? Uma pena mesmo. Eu sei que ela tem a história, a revista, o James O'Barr, o filme tem toda uma mitologia em cima, toda uma carga e tal, mas eu acho uma pena que tem gente que nunca leu isso, sabe? Tipo, eu acho que isso aqui devia ser espalhado aos meus ventos, tá ligado? Tipo, jogar um na casa dos outros e sair correndo, tá ligado? É um nicho diferente, né? Porque não é Marvel, DC, não é quadrinho super-herói e tudo mais. É uma coisa não só independente, aliás, é uma coisa que mudou todo o mercado de quadrinhos independente, porque isso foi um boom que os quadrinhos independentes ainda não tinham tido. Isso incentivou muita gente a também publicar suas próprias coisas e tudo mais. Então, eu acho que, na verdade, esse desconhecimento, talvez, já que por causa disso, é uma coisa até positiva, né? Porque não é o que a gente falou, é um personagem que parece ser massa velho, mas está completamente oposto ao que a gente tem como massa velho. Mas eu acho que fez um grande boom por causa do filme. Depois do filme, é o que a gente estava até falando aqui, depois a gente viu o documentário, depois a gente soube dos bastidores, depois que eu vi o boneco baseado no filme e tudo mais, é uma coisa que aumentou aí o público, que nem a série do Sandman pode fazer com quadrinhos do Sandman, fazendo uma comparação assim. Sim. E agora vai ser um novo filme, né, que tem mais envolvimento até do O'Barr em relação ao anterior, que ele também estava envolvido, mas não tanto. E é o tipo de coisa que pode criar aí um outro hype em cima. Nunca vai ter um hype muito grande. Mas, Sim. cara, é quadrinhos fora de setor de super-herói, fora de setor de grandes editoras, e é o que a gente tava falando, é um quadrinho que não é pra você ler e ponto, é pra você sentir o que aquilo te passa. É muito mais complexo, é o que muita gente tem preguiça, na verdade. Acho que a gente vê muito autor, não vou nem citar nomes porque é muito questão de opinião, mas a gente vê muitos autores que a gente lê só pra ver, sei lá, luta ou pra ver uma história que avança e tudo mais, mas que não te faz sentir nada. Você lê meio que protocolarmente, por uma obrigação. Segue a cartilhazinha, né? E quando eu li essa HQ também, tem esse aspecto visual que a arte dele é muito única. É uma arte que eu não estou acostumado a ver em outras HQs. Até porque é um estilo que normalmente foge do que eu gosto. Normalmente eu gosto de uma arte mais limpa e aqui é mais suja. Uma dúvida que eu vou jogar pra vocês aqui.
vocês concordam que o filme, por mais legal que a gente ache que ele é, por mais que a gente goste, tudo mais, ele se beneficiou da tragédia, tipo, se beneficiou, entre aspas, claro, tal qual é benéfico a gente saber da morte da noiva do James O'Barr, quando a gente lê a obra. Vocês também acham que é uma coisa que o filme se beneficiou no quesito de não teria sido tão relembrado, não teria feito tanto sucesso se o Brandon Lee não tivesse morrido? Eu acho que sim, cara. Eu acho que isso criou, até porque foi amplamente divulgado, talvez não propositalmente, né? Porque também ninguém fala, o cara morreu aqui, vamos lá. Às vezes fala, né? Mas sim, eu acho que se beneficiou, criou essa aura em volta tanto da obra quanto do filme, tanto que, como você e o Lucas relataram, né, que o que levou vocês a falar, porra, eu preciso ver esse filme, despertou interesse, às vezes até mórbido, foi justamente o caso do Brandon Lee, né, que isso vendeu o filme propositalmente ou não. E eu acho que isso ajudou no filme, como também até levando para mais para o agora, não tão agora, mas trazendo um pouquinho mais para o presente do que o próprio filme, como foi o caso que muita gente fala do Oscar do póstumo do Heath Ledger, né? Se ele não tivesse morrido, se não tivesse acontecido isso, ele não ganharia o Oscar, apesar da atuação dele. Mas ganha um peso, querendo ou não, você pode até falar, não, o cara atuou pra caralho, o Brandon Lee também estava no auge dele, estava lá, o filme seria bom de qualquer jeito, seria, mas eu acho que não teria o peso e a mitologia, a mística, a aura que foi criada em volta se não tivesse acontecido isso. É foda, né? Porque é um filme sobre luto, baseado numa obra sobre luto, e que tem todo o peso do luto. Então a retroalimentação maluca, cara. Eu concordo também, eu acho que o filme se beneficia, sim, disso, que atrai o interesse das pessoas, e como o Leroy falou, cria uma coisa quase mística, né, quase lendária. As pessoas gostam de criar um herói, de criar um vilão, entendeu? O filme cria meio isso, né, como o Leroy falou, o Heath Ledger, ele acabou virando, assim, ele é o vilão do filme, né, mas ele acabou virando o herói de uma galera, assim, né, como ator, né. O Brandon Lee também, o Ayrton Senna, quando ele morreu lá na corrida, né, ele virou um herói até hoje, né, pro povo brasileiro, pro povo que gosta do automobilismo, e eu acho que sim, o filme acabou se beneficiando disso. De certo modo é uma merda, né, que sempre a maioria só lembra de O Corvo na questão da morte do Brandon Lee. A morte do Brandon Lee, verdade. Porque o filme do Corvo, eu sei que a gente tava falando da HQ específica, mas falando um pouco do filme, o filme do Corvo é um filme muito bem pensado esteticamente, é muito bem dirigido, até o jeito que eles contornam a morte do Brandon Lee, porque o Brandon Lee ele tinha filmado 90 e tantos % das cenas dele maquiado, porque ele quis filmar antes maquiado, para daí depois filmar as outras cenas. Então, a grande maior parte do filme estava filmada. Só que daí depois tiveram ainda que filmar algumas coisas, usando um dublê do corpo dele, colocando o rosto dele digitalmente no dublê, coisa que a gente vê em filmes atuais, ainda meio que engatinhando, tipo rede social, que fazem os irmãos gêmeos colocando o rosto de um no outro, mas é o tipo de coisa que em 94 a única referência que a gente teria era, sei lá, Chaves. O filme é muito bom, né? Ele é como se fosse, assim, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o que me atraiu muito nesse filme é que ele lembra muito, assim, tipo, o Tim Burton daquela época, assim, por exemplo, do Edward Mãos de Tesoura, do Batman Retorno. Eu tava vendo que o que beneficiou muito para a produção desse filme foi o primeiro Batman do Tim Burton. 89. Porque quando saiu o primeiro Batman do Tim Burton, todo mundo ficou falando, cara, quadrinhos, pegada sombria, estética gótica, é isso que vai fazer sucesso. Daí quando tava em produção, o Corvo saiu o Batman Retorno, que daí teve muita crítica, especificamente em relação ao clima mais pesado. Sim. Porque daí, tipo, pesou mais a mão em relação ao que já era pesado no primeiro. Muita gente da crítica não gostou, muita gente do público também não gostou tanto quanto o primeiro. E daí ficou na dúvida, tanto que era pra talvez esse filme do Corvo ter saído em vídeo.
Uhum. Só que daí, depois da morte do Brandon Lee, que daí investiram, foi pra Western, né? Mudou de produtora o filme, investiram mais grana para poder gravar mais uma semana e fazer as adaptações digitais. E daí falaram, tá bom, vamos lançar no cinema e pronto. É o tipo de coisa que a gente não tá falando que é benéfica nem nada do tipo, mas pra imagem que o Brandon Lee tem hoje, Sim. não sei hoje, né, mas pra nossa galera, nossa geração até, pra imagem, pra aura que o filme do Corvo tem hoje e tudo mais, foi benéfica, não vou usar essa palavra, impulsionou o filme, né, de certa forma. É que contribuiu. é fora falar que uma coisa negativa foi positiva, mas exatamente contribuiu para que possa existir essa mística em cima tanto do Brandon Lee quanto do filme. Sim, não que seja uma coisa boa. Não é que todo mundo sai lá, opa! Ainda bem que morreu! Porque daí... Caramba, hein? Que maravilha que foi no set. Mas tudo de ruim a gente pode tirar uma coisa boa. Isso aqui é uma coisa boa tirada de uma coisa ruim. Então, sempre que puder tirar alguma coisa positiva de coisa negativa, experiências negativas e tudo mais, vale a pena, por mais trágico, por mais negativo, por mais horrível que foi, tirar uma coisa positiva não é falar que aquilo foi bom. Foi bom, não, você tem que conseguir ir por um caminho que é de aceitação, Sim, aceitação. É justamente que traz, né? Uma questão que a gente pode extrapolar, por exemplo, o Nirvana ia ser o Nirvana se o Kurt não tivesse matado, o próprio Joy Division seria lembrado hoje em dia como o que o Joy Division é representativo na música e em outras artes se o Ian Curtis estivesse vivo. Sim, sei, ia ser um Los Hermanos? Não sei. A frase da gravação ia ser um Los Hermanos? Não sei. As coisas positivas que a gente fala é isso, cara, tipo, toda arte pode nascer da tragédia. E isso vai ser uma coisa positiva que vai nascer de uma coisa negativa. Não é que uma coisa positiva que compensa a coisa negativa. É lógico. Mas uma coisa positiva que sai de uma coisa negativa. E isso é bom, porque isso ajuda a aceitar aquilo de negativo que aconteceu. Sim, a gente acaba tirando alguma lição e seguindo em frente, né? Passando por cima e vambora, que tem muita coisa negativa que pode acontecer na nossa vida ainda. Isso não é nem o começo. Coisa negativa vai acontecer. Uhum. O que depende de você é o que de positivo você pode tirar daquilo. O que de lição você pode tirar, experiência, qualquer coisa positiva que você pode tirar daquilo. É isso que mostra essa HQ, cara. Não é uma HQ que mostra, tipo, cara, o mundo é uma merda e todo mundo é podre e tudo mais. Não, os momentos dele com a noiva já mostram que nem todo mundo é podre. Os momentos dele com o policial, com a garotinha. É o maior reflexo de que não, ele não quer mostrar que o mundo é podre. Mas isso aqui é a prova de que coisas ruins vão acontecer com você, coisas incrivelmente ruins que você não tem nem como mensurar nesse momento. Vão acontecer com você, mas você pode criar uma arte, você pode compartilhar isso com as pessoas, falar, tocar outras pessoas através disso, né? Usar o seu problema para ajudar outros até. Exatamente. Pô, é uma coisa boa que você chama de ruim. Ó, esse é um ótimo final. Caralho! Era o que eu ia falar, pô. Depois disso eu não tenho mais o que falar. Mas, cara, assim, tipo, eu não tenho mais muito o que falar, assim, sobre a obra. Eu só queria deixar registrado que, pra mim, assim, a gente costuma aqui dar uma nota de 0 a 10, né? Aí, ó, falei que ele cobra, Branca. Falei. A minha nota, né, de 0 a 10, né, pra o Corvo, seria 10, porque, como eu falei, cara, é uma das obras, assim, da minha vida, velho. Um dos quadrinhos que eu mais gosto, assim, de todos os tempos, assim, que eu já li. É uma coisa que me toca muito. É uma coisa que tem esse aspecto da arte que eu gosto muito, de ser uma coisa tocante, de emocionar. E isso aqui, velho, posso ler, tipo, 30 vezes, que sempre vai me emocionar, velho. Eu também deixar o nosso convidado por último, mas eu dou 10 também, cara. Eu acho que faz 20, 30 anos que essa obra me acompanha aí, de algum modo, né? Às vezes bem presente, como agora tá aqui do meu lado, às vezes só nas lembranças. Cara, 10, é uma das histórias da minha vida. Eu reli agora, foi como ler da primeira vez, ainda com implementos, atualizações. Tá nas minhas melhores do ano, já falo que vai ser a melhor do ano.
foda-se o que vão lançar aí. Mas é 10, cara. Não tem, eu acho que não tem o que tirar. Eu diria que não tem o que acrescentar, mas se falasse isso há 20 anos atrás, ia falar a mesma coisa e o complemento foi muito bem-vindo. Mas acho que aqui encerra. E é isso, eu não quero chorar no vídeo, porque eu não sou mole. Coisa de tudo gente muito macho. Porra, amanhã eu vou postar foto de super-heroína de maiô no meu Instagram. Essa edição é definitiva mesmo, na melhor acepção, né, da palavra, né? Sim, cara, isso aqui, eu acho que essa fez jus ao nome, viu? A classificação dela. Definitiva. Recomendadaço pra todo mundo, cara. Quem puder, aproveita que é uma edição grande, bonita. Você que é lombadeiro, fica ótimo na sua estante, não precisa nem ler. E ela não é cara, mano. Ela tem, lógico que a gente entende as condições do mundo nesse momento, né? Principalmente do Brasil, né? Mas, cara, é uma edição que, se você for escolher entre isso e Silêncio, Batman, sei lá, qualquer tipo de eles do Batman, dá uma arriscada disso, cara. Tenta fugir um pouquinho da casinha aí, Marvel DC, tá ligado? Vai pegar Homem-Aranha de Dan Slott, puta que pariu, né? Pega isso aqui, dá uma lida, que talvez mude sua vida, talvez não, seja só um peso na sua vida. Isso aqui você jogue na nossa cabeça quando vê a gente aqui na rua em São Paulo, mas vai valer só por você ter conhecido, cara. Eu dou nota 3. Eu tá não certo. acho tão boa. Com todo o discurso de 1 hora. Acho uma HQ cansativa. Acho que não diz a que veio. Muito simples, muito massa velho pro meu gosto. Parece o Neil Gaiman que tá escrevendo isso aqui. Parece aquele lixo do Neil Gaiman. Prefiro uma boa mensal do Wolverine. Que isso tem Deadpool qualidade. massacra Marvel. Isso sim é coisa de homem. Cara, assim, é uma HQ que as limitações dela é muito difícil, né? Porque é o que a gente falou, tipo, uma coisa é você ler solta, sem contexto, outra coisa é você ler com contexto do prefácio e do que tinha por trás da obra. Sem contexto, você vai ver todas as limitações do James O'Barr, que ele é um autor... Aqui é 89, ele estava fazendo isso por alguns anos, mas ele era um autor completamente inexperiente, lançando uma coisa autoral e underground e independente, fora de qualquer editora grande, não tem cor, não tem uma arte final elaborada, tem limitações. Então, se você for ler desse jeito, você vai ver coisas confusas, citações confusas, você vai ler poemas do Rimbaud que não vão fazer nenhum sentido para você que vai estar acompanhando a obra. Mas essas mesmas limitações, para mim, são o que torna a obra tão foda, porque quando você cria qualquer coisa se olhando pelos olhos de outra pessoa, é muito mais fácil. Você consegue pensar melhor, arquitetar melhor, organizar melhor, você consegue... não artificial, mas é uma coisa mais leve para você. É uma coisa mais fácil escrever qualquer coisa pelo ponto de vista de outra pessoa. Eu posso imaginar o que outra pessoa está passando. Agora, você pegar isso aqui, você escrever uma obra no momento de puro luto, de pura tristeza, de puro vazio, se colocando naquela obra, com dúvidas do quanto você deve se colocar naquela obra, o quanto você deve se resguardar, dúvidas do quanto você tem que se expor também, principalmente, porque é uma coisa muito difícil. É difícil você se expor para pessoas próximas. Imagina você escrever uma HQ que você sabe que pessoas que não te conhecem vão ler, vão te julgar. Vão querer dar nota. Vão querer dar nota no final, ou de repente fazer um vídeo que vão perder mais tempo falando do cu de um dos participantes do que da HQ em si. Isso aqui é uma coisa extremamente difícil de fazer. É instintivo isso aqui. Isso aqui é o que ele estava sentindo na hora, chorado e vomitado nas páginas dessa revista, do jeito mais cru possível. As limitações que qualquer um que não sabe da história vão ver são vindas disso. A gente sabendo do fundo, do background dessa história, e vendo essas limitações, elas só exacerbam aquilo que ele está passando, elas só aumentam aquilo que a obra está fazendo a gente sentir. E, cara, a arte pra mim é isso. Se for dar uma nota pra qualquer obra de arte que me faz sentir o que o Corvo me faz sentir, é 10, não tem como. Talvez eu dê 9,89
Porque nem tudo é 10. Tô brincando, vou dar 10, foda-se. Eu já ia mandar, paga essa parte aí, Lu. Para no 10. Vamos nos abraçar. Tchau, daí pula a janela. Mas obrigado, Branca. Foi uma puta de uma conversa, Porra, cara. obrigado a vocês, galera. Eu tava nervoso aqui, porra. Mas tava. Puta, vou falar merda, vou ser cancelado por essas pessoas que eu amo tanto. Mas é isso, Branca. Brigadão, cara. Foi uma conversa maravilhosa, muito sentimental, muito... Acho que tanto quanto a HQ foi muito crua, né? A gente se expôs um pouquinho aqui, até demais, né? Aqui pra vocês, eu sou macho pra caralho, não sou essa pessoa. Se filhas da puta. Mas, cara, foi demais. Brigadão mesmo, Branca, aí por compartilhar com a gente. Obrigado a vocês, porque é o que eu tava falando até com o Lucas antes. É o que a gente falou, pouca gente conhece. Quer dizer, não pouca gente, mas aqui no Brasil, principalmente, pouca gente conhece o Corvo. Então é muito... É uma HQ que a gente quer muito falar sobre, porque se você ler isso aqui e não quiser falar sobre, não quiser falar o que você sentiu e tudo mais, você tá errado. Você viveu errado essa HQ. Você viveu errado essa HQ. E, cara, vocês terem me chamado... No momento que você falou o Corvo, eu falei, puta que pariu, finalmente vou poder falar do Corvo. Chupa, EJ, filha da puta. Toma, desgraçado. Eu te avisei que ia roubar a bancada. Eu já tô aqui, já tô de casa. Não, mas de verdade, foi muito... Eu acho que eu não tinha falado assim sobre o Corvo com ninguém. Mesmo sobre o filme, tipo, porque é uma coisa de anos 90, muito pouca gente realmente viu no ponto de querer ficar discutindo o filme. Então, cara, foi divertidíssimo pra mim. Fiquei super feliz. Bom conversar, especialmente com duas pessoas tão incríveis. Obrigado. Conta só eu, ele não. Ele odeia o New Game, acho uma merda. Odeia discreta, gospe na rua, se vê. Ele é aquele cara que vai no Twitter, tá errada essa adaptação aí, seu New Game. Você não sabe da sua obra. Meu Deus, quanta merda. Fica à vontade também, Branca, para falar sobre seus projetos. Você tem que falar do seu Wilson, você se nega a falar do seu Wilson, agora você vai falar. Cara, eu tenho uma banda, é o Seu Wilson, tem 5 musiquinhas no Spotify. A gente parou de fazer show por causa da pandemia, mas a gente talvez volte a fazer agora. Você que é de São Paulo, talvez se você vê um anúncio Seu Wilson em tal lugar, vale a pena correr pro lado contrário. No SoundCloud, tem no... Qual é a outra plataforma musical que existe também? Deezer. Tem essa aí, esse lixo aí. Não, também que você que é de Deezer, tem no Deezer também. Tem as minhas músicas que eu fiz e gravei no período de pandemia, que estão Thiago Brancatelli, procura Brancatelli no Spotify, no Deezer também tem, SoundCloud também. Eu sou o cunhado chato que fica no sofá do Mansão N, do Fala Animal, participo lá dos 2 podcasts, espero que vocês ouçam e gostem do que eu falo, porque se vocês não gostarem do que eu falo, eu vou me sentir muito excluído. Cara, é isso, eu adorei participar aqui. Não tinha conversado com vocês por câmera, assim, eu tinha conversado com o Leroy algumas vezes por mensagem, nesses últimos dias, mas, porra, adorei falar com vocês assim, nesse tete-a-tete, essa intimidade gostosa, vendo aqui a casa de cada um de vocês, me sinto já no quarto, me sinto no quarto de cada um de vocês já nesse momento. Você está, não só no quarto, mas no coração também, você tem o seu lugar reservado aqui. Coração coreano pra vocês. E queria, falar que eu amo vocês dois, amo todo o pessoal do Haterzaço, mesmo quem não está aqui porque claramente não quis falar comigo. Amo todo mundo que está assistindo este programa fantástico, este vídeo incrível, que será bem editado para tirar todas as bostas que eu falei. Um beijo na rodelinha da narina esquerda de vocês todos que estão assistindo aqui. Muito obrigado. E pra dar aquela força no canal, deixa aquele likezinho de sempre. Se não gostou, tudo bem, você ficou 1h30 ouvindo a gente. Foda-se. Se não gostou, se fodeu. Já contou, viu? Pra quem não sabe, eu tenho também meu canal de maquiagem. Pra você que gostou da minha maquiagem que eu fiz hoje, se inscreve no meu canal de maquiagem. Eu também... Todos os podcasts que eu gravo caracterizado. É que ninguém vê. É isso aí, galerinha. Beijinhos, abraços, tchau, paz.
Muito obrigado, Branca. Foi um prazer.